Olá, quero saudar você com a santa paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento esteja em cada um de nós hoje e sempre. Quero compartilhar com você uma pérola maravilhosa para a nossa semana, dias, meses e anos, que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 1, que diz o seguinte para nós: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que mensagem forte! Porque percebemos aí uma diferença entre quem serve ao Senhor e quem faz outro tipo de escolha. E pensando nisto, entendemos a profundidade reflexiva que esta mensagem ela nos traz a fazer uma diferenciação entre as nossas escolhas. E o primeiro verso, uma condição para que eu venha a ser bem-aventurada, tem esses requisitos. Não andar segundo o caminho dos ímpios. Porque o caminho dos ímpios, ele traz conselhos. E conselhos é importante. Quando são conselhos de paz, de vida, de uma continuidade saudável. Existem conselhos que nunca serão bons. Serão sempre do mal. E às vezes há um poder de persuadir tão forte que convence a pessoa ao ponto de ela não diferenciar o que é bom e o que talvez não seja tão bom. Então, pensando nisto, é importante avaliarmos com cuidado os conselhos, de onde está vindo este conselho, quem é a pessoa que está aconselhando, qual é o nível de maturidade, de experiência que essa pessoa tem para aconselhar outro. Este conselho, qual é o tipo de utilidade que ele vai gerar? Qual é a mudança? Qual é o significado? O que ele vai trazer de bom? Então, hoje, as pessoas elas não conseguem mais parar para questionar determinadas coisas, para avaliar algo que possa preveni-la, tanto ela como outras pessoas. Então, entendemos que isso é um dos fatores que pode levar a aceitar determinados conselhos que não podem ser bons. Então, um pouco de cuidado pode fazer uma diferença. O muito cuidado vai fazer uma diferença muito maior. Então, sempre esbarramos nas nossas escolhas. Quando a gente pensa sobre pecadores, a gente entende sobre também caminhos, como o texto aqui fala. O caminho dos pecadores. Caminho de pecado. São caminhos que distanciam o homem de Deus. E o pecado, ele tem odor desagradável no nariz de Deus. E odor desagradável traz náusea, traz um mal-estar, traz muito desconforto. Ninguém gosta de sentir um odor desagradável. Por mais que o olfato ele seja desenvolvido para diferenciar odores, cheiros agradáveis e desagradáveis, mas não gostamos de sentir algo que é desagradável. Então, se analisarmos como é o caminho de pecado, possamos também fazer uma escolha em relação a este caminho. E claro, os escarnecedores. Quando a gente assenta
numa roda de conversa, geralmente é com pessoas conhecidas, ou alguém pode chamar de amigos ou colegas, ou familiar ou parentes, não importa. É uma roda onde nos assentamos para conversar algo, às vezes importante, às vezes uma brincadeira, às vezes uma piada que alguém contou e foi muito engraçado e alguém quer compartilhar. Porém, quando sentamos em uma roda para falar sobre a palavra do Senhor, é uma roda que nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos. E aqui a gente entende que esta roda não é nenhuma das que eu citei. É uma roda de escarnecedores. Quem se assenta nessa roda vai estar concordando de maneira total com o que está acontecendo naquela roda de escarnecedores. Vai ser chamado de escarnecedor, vai ser visto como escarnecedor, vai estar concordando com os escarnecedores. Então, é um escarnecedor. Seria esta a visão de quem observa esta roda. Por quê? Porque eu também posso fazer escolha, onde eu quero me sentar, com quem eu quero me sentar, sobre o que quero conversar. Então, sempre eu posso parar e pensar antes de tomar qualquer decisão, por mínima que seja. Mas isso é algo inofensivo, não importa. O importante é termos vigilância em tudo o que fazemos. E isso é muito importante, porque quanto mais exercitamos o cuidado, mais ficamos afiados, mais experientes, mais maduros em relação a muitas coisas que acontecem na vida que podem ser evitadas. Hoje existe um tipo de roda de escarnecedor que o texto aqui não fala, mas eu vou falar. É a roda dos escarnecedores virtuais. Que roda é esta? É justamente a roda onde se compartilha em segundos informações degradantes, informações que mexem com a moral, com o respeito das pessoas e até mesmo blasfema-se contra a palavra do Senhor. Então, tenhamos cuidado quando formos compartilhar algo, porque eu posso estar sentada na mesa dos escarnecedores, sim, estou na roda dos escarnecedores. Então, nem sempre é puxar uma cadeira e sentar, mas quando eu compartilho algo, eu posso estar compartilhando algo porque estou sentada à mesa dos escarnecedores. Então, cuidado com o que você está compartilhando. Analise sempre as coisas com cuidado. No caso de dúvida, pergunta a alguém que tenha mais conhecimento, que pode dar uma orientação que não vai gerar desconforto ou que não vai levar você para um princípio desagradável. Então, cuidado com o que vai compartilhar, cuidado com o bom nome que precisa ser preservado. Cuidado para que não sejamos simplesmente mensageiros de má mensagens. Então, que os escarnecedores, eles continuem sendo escarnecedores. E quem não é, não sente nessa mesa. Nem ande em caminhos de pecados ou caminho dos pecadores, porque você já foi resgatado por Cristo, a tua vida é diferente, é uma escolha. E também não dá ouvidos a conselhos dos ímpios, porque quando eu escuto certos conselhos, eu posso estar saindo do caminho que o Senhor escolheu para mim, ou que eu quis que o Senhor escolhesse para mim. Então, vamos ter muito cuidado, porque hoje há muitas coisas sutis e há pessoas que ainda podem estar pensando: mas isso aí foi um texto que foi escrito há tanto tempo. A palavra de Deus, ela é atual. As ações malignas também são atualizadas. E as redes sociais é um mundo, ou posso chamar de universos,
onde são compartilhadas todos os tipos de informações, fora as que ainda são inventadas. Então, possamos meditar profundamente nesta mensagem e analisarmos a nossa vida dentro deste princípio, porque é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então, façamos escolhas sábias, sem ter desgaste de energia, poupar energia e, se tiver que gastar, que gaste orando, meditando na palavra, porque depois tudo vai ser devolvido para você com muita qualidade. E claro, quando a gente vai mais adiante neste texto, a gente percebe a ação. Por que a ação? O verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Novamente escolhas, novamente uma ação, porque eu posso escolher. E sentir prazer na lei do Senhor, o prazer ele fala de algo muito profundo das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ninguém quer o que não é prazeroso. Nós buscamos sempre o que é prazeroso. Às vezes o que é prazeroso pode não ser saudável e às vezes é saudável. Então que possamos buscar com prazer a lei do Senhor. E novamente uma escolha, meditar nela dia e noite. Que coisa boa termos esta oportunidade. Então, o que é que está se meditando durante o dia ou durante a noite? Seria compartilhar junto com os escarnecedores? Então, também é um escarnecedor. Se anda em caminhos de pecadores, então também é um pecador. Se escuta conselhos de ímpios, também é um ímpio? Ou vai também compartilhar daquele mesmo conselho com outras pessoas? Então, qual é o lugar que nós estamos? É um deste lugar ou é outro lugar? Vamos observar por onde estamos andando, como estamos andando, com quem estamos andando e quem queremos do nosso lado. Mais adiante, a gente percebe no verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí outra característica da pessoa que procura um caminho diferente do caminho dos pecadores, do conselho dos ímpios e da roda dos escarnecedores. Você percebe? Há uma ação, há uma escolha. Prazer na lei do Senhor, meditar na lei dia e noite. E, claro, ser plantado junto a ribeiros de águas. Estação própria, as folhas não caem, tudo que faz se prospera e dá frutos na estação própria. Ou seja, percebemos um ciclo todo organizado, esperando a sua estação própria para acontecer aquele algo que está determinado e de uma maneira saudável, porque a gente entende aqui uma árvore saudável, que ela dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas já não caem e tudo quanto fizer prosperará. E ela está fixada junto ao quê? Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Que maravilha! Percebe a diferença dos primeiros versos que a gente leu e agora a gente percebe uma outra pessoa, uma outra escolha, um outro caminho, um outro conselho. Que coisa boa! Então, meditemos nisto com muito prazer. Mais adiante, a gente percebe como é caracterizado o resultado do caminho do ímpio. O verso 4, ele diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eles não estão plantados junto a ribeiros de águas, eles não prosperam, eles não têm um ciclo próprio
de uma estação para eles frutificarem. Então eles são como o quê? Como um moinho que o vento vem, e espalha. Então, sem ter uma direção, sem ter uma organização, e são estáveis, não são plantados. Vai por qualquer vento, por qualquer direção e se perde. Então, mais uma vez, cuidado com certos conselhos. Pode ser conselhos de ímpios. E a pessoa também pode se tornar ímpio e também ir multiplicando certos conselhos. Mas, adiante dizemos assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, eles são estáveis, porque eles não vão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque há diferença. Quando eu tenho um tipo de conselho, a tendência é me aproximar ou pessoas que têm interesse sobre aquele conselho. Quando eu procuro um conselho com os ímpios, ímpio é ímpio, justo é justo. Caminho dos pecadores, caminhos que distanciam de Deus. Caminho de um pecador redimido que se arrependeu, que quis o Senhor na sua vida, ele vai ser aonde? Plantado junto a ribeiros de águas. Percebe a diferença dos lugares e das escolhas que fazemos, para onde pode nos levar e de onde também pode nos tirar? Que coisa boa essa mensagem hoje. Mas quando a gente dá prosseguimento, a gente percebe que no verso 5, os ímpios eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Justo é justo, ímpio é ímpio. A separação do limpo e do impuro. A separação do que serve a Deus e do que não serve a Deus. São escolhas, são decisões, são instruções que estão ao nosso alcance e podemos escolher. Então, cuidado com as escolhas. O último verso diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que perecerá? Não é plantado, não é fixo, não recebe os ribeiros de águas que passam ali perto, refrescando, nutrindo suas raízes e produzindo naquela árvore saúde, ao ponto dela ter um ciclo organizado para produzir frutos, as suas folhas não caem e tudo que faz prospera. Que diferença para uma árvore que não tem frutos, que suas folhas estão caídas, estão morrendo. E a gente percebe que da mesma maneira é o caminho do justo. Ele pode passar por tribulações, por sofrimentos, porém ele está plantado em um lugar saudável, em um lugar próspero que tem todo um ciclo organizado. Então, que possamos estar plantados, sim, fixados no Senhor Jesus, a água da vida, o pão da vida. Que possamos, sim, viver cada dia sabendo que os ventos vêm, os moinhos estão se movimentando, levando, sim, aqueles que não estão estáveis, que não estão fixados, que não estão plantados, mas que as pessoas elas possam parar e fazer suas escolhas, como, por exemplo, a melhor escolha, buscar ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Então, se você não abriu o coração ainda para o Senhor Jesus, aproveite, abra o coração para Ele, para que Ele faça morada na sua vida, no governo da sua mente, nas vozes que você quer ouvir, entre tantas vozes, escolha ouvir a voz do Senhor Jesus, como já falamos na semana passada. E claro, quero compartilhar com você mais outra pérola, Os Três Viajantes do Tempo, esta obra maravilhosa que é muito fácil para você adquirir.
Uma leitura que eu posso indicar para jovens, para adultos, adolescentes e idosos. Então, seja como for, aproveite o momento e invista o seu tempo em coisas que são saudáveis para você. E cuidado com o que se compartilha, para que não seja confundido com alguém que você não é. Então, que a paz do Senhor Jesus, ela reine sobre as nossas vidas e que esta mensagem, ela venha fluir através de reflexões para os nossos corações e para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor Jesus abençoe cada um, cada uma, cada pessoa que queira a sua bênção. Que as mãos do Senhor estejam estendidas, transformando vidas. Que pessoas que estão em caminhos de escarnecedores, que estão sentados nas rodas, ouvindo, compartilhando, que elas possam ser modificadas de acordo com as suas escolhas. Que possam abrir o coração para o Senhor, porque o Senhor Deus tudo transforma. Que pessoas que estão em caminhos de pecadores, fazendo coisas que distanciam do Senhor Jesus, elas possam ser alcançadas através do milagre da redenção. E que pessoas que estão ouvindo conselhos de ímpios, elas possam ser despertadas e ouvir apenas uma voz, que é a voz do Senhor Jesus, a voz que disse: está consumado, com aquele brado na cruz, salvando também mais uma alma que estava ali perecendo. E que assim também seja com cada um que queira o Senhor Jesus. Abra o coração, que corações sejam tocados, que portas sejam abertas, que templos sejam transformados para a adoração ao Senhor. Esse templo humano, esse templo que está tão desgastado, esse templo que já quer desistir da própria vida, da própria governo da sua vida, já abriu mão, mas que possa ser tocados através da palavra do Senhor Jesus e possa fazer a escolha de servi-lo com amor, com sinceridade, possam ser restaurados e lavados pelo sangue de Jesus e ser transformado em uma árvore que possa sempre ser saudável para a glória do Senhor e que assim o Senhor seja o dono, o governo, o dominador e o salvador dessas vidas, em nome de Jesus. E cada um de nós que seguimos ao Senhor, esta mensagem é também para nós, é para todos, para que possamos seguir firmes, confiando no Senhor e fazendo a sua vontade, de acordo com a orientação, que é a palavra sagrada. Um abraço para você e não deixe de compartilhar, se inscreva no canal que é tão pequeno, mas essas pérolas são pérolas transformadoras de vidas. Um abraço para você e fique na paz do Senhor Jesus.